Eu quero me reportar nesse debate e dizer o seguinte: lamentavelmente, nós não temos conseguido, aí eu quero dizer o movimento sindical, os movimentos populares, não tem conseguido construir uma ação, como se diz na área da saúde, preventiva. Nós temos sempre corrido atrás de resolver aquilo que já está aprovado, posto, sempre na ação curativa, com muita dificuldade, né? E assim também se deu com esse processo da construção, todo o processo da construção do projeto, no seu debate interno no Congresso Nacional e na sua aprovação também no Congresso Nacional, chamada Empresa Brasileira de Assistência Hospitalar, né? Um determinado momento, chegamos até a comemorar, porque por decurso de prazo não foi aprovado, a oposição no Senado fez lá um bom trabalho de boicote, não deu quórum, passou o tempo, e se comemoramos, mas esquecemos de que, do outro lado, né, quem estava construindo esse projeto não é um povo despreparado, desarticulado, pelo contrário, serviu até para melhorar a ação deles. Em seguida, já a presidente Dilma manda um outro formato e nós fomos flagrosamente derrotados no Congresso Nacional, no Senado, e a empresa aprovada, né? Então, aí está, e nós ficamos nesse debate, mas sem uma ação mais objetiva, né, propositiva, de como realmente enfrentar isso. E eu quero dizer o seguinte, de que às vezes nós ficamos discutindo perifericamente essas situações postas para cima para nós servidores, e não só para nós servidores, mas para o Brasil como um todo, e esquecemos de que, pela parte do governo, eles estão fazendo aquilo que é correto, aquilo que eles determinaram, aquilo que eles aprovaram na emenda constitucional número 9. Então, tudo que está ocorrendo em relação ao serviço público está com amparo legal nesses aspectos, principalmente no que diz respeito à educação. Por quê? Porque foi lá naquela emenda, na reforma administrativa, que foi definido o papel do Estado Nacional. Foi lá que foi definida a concepção do Estado mínimo. É esta a concepção do Estado mínimo, né? Porque educação, saúde, previdência não são mais atividades exclusivas do Estado. Pelo contrário, passaram a ser atividade não exclusiva do Estado, ficando apenas como atividade exclusiva a Receita Federal, Polícia Federal, as Forças Armadas. Daí, portanto, desde aquele momento que esse processo vem se concretizando, se materializando dentro do conjunto de serviço público federal, né, e de forma assim, pontuadas. A EBSER, na minha leitura, foi o golpe final, mas não foi só agora. Desde o governo Collor, né, que vem se tentando tirar esse segmento importante chamado universidades da estrutura do MEC e transferir para o Ministério da Saúde, né? E todas essas ações tinham sempre a aquiescência dos gestores dos hospitais universitários. Porque a leitura deles, a visão deles, lamentavelmente, é sempre da cifra, né? Vem a promessa que vai ter mais recursos para isso, aí isso é bom para nós, então vamos aderir, vamos fazer isso. Mas a forma como era utilizada, a metodologia utilizada até aquele momento, não tinha sido boa para eles. E a gente tinha conseguido barrar essas ações de forma mais violenta, né? E é uma pena que nós não conseguimos, quem participou dessa discussão no Congresso Nacional, viu a covardia que foi aquilo, né? De um conjunto de mais de 500 parlamentares, 8, 10 no máximo, né? E aí destacando o Ivan Valente e Alice Portugal, né, deputada pela Bahia e pelo São Paulo, ambos ligados à saúde, né? Alice é da servidora da Universidade Federal de São Paulo, é enfermeira do hospital, e o Ivan Valente, professor e médico lá do hospital da Universidade Federal de São Paulo, né? Portanto, com essa identificação muito forte. No mais, uns discursos, mas na hora da votação, eu votava pelo não sei por onde, por orientação não sei de quem, e fomos assim. Agora, a grande pergunta é, na minha compreensão, o que fazer
diante de uma realidade que está posta, né, que o governo foi muito esperto, ele cria a EBSER. Agora, uma outra ação, no caso da universidade, do nosso hospital, que está lá, uma crise danada, né, diz assim, ó, dia 31 desse mês, todo o pessoal que é terceirizado, que é da Rudária, que é não sei o quê, tem que estar fora. Não pode mais estar no Getúlio Vargas. Né? E nós sabemos que até do gabinete da reitora tem pessoas terceirizadas, quarteirizadas, sei lá, ligadas, que não é da estrutura orgânica da universidade. Né? E o que fazer? Vamos deixar fechar o hospital? E o discurso que foi posto, por exemplo, lá no debate do Conselho de Administração do Getúlio Vargas, era esse. Somos contras, o professor Disseu é conselheiro, mas o que fazer? O doutor Mário também estava lá como conselheiro participando. E o que fazer? Vamos fechar o hospital? Ou seja, querendo transferir uma responsabilidade que é nossa para nós. Ou seja, uma irresponsabilidade oficial, querendo transferir agora para nós. Agora vamos ter que dar um jeito de fazer o quê? Vamos ter que agora aceitar, aderir? Porque se nós não aderirmos, vamos ser culpados pelo fechamento do hospital. Né? Então, é um assédio, né? É uma ameaça que fica jogando para nós. Agora, nós não temos culpa disso, pelo contrário, nós temos uma leitura correta de que o serviço público tem que ser construído através do concurso público, né? Que é aí que vai dar qualidade. Não fazem isso e agora ficam querendo nesse processo. Porque não foi filmado, seria bom, né? Ela tinha sido filmada aqui, para a gente não consune fazer uma exposição disso. Né? Bem, nós vamos ter essa reunião do Conselho Universitário, que está pautado, para que lá, portanto, seja definida a adesão do Getúlio Vargas, no nosso caso, à EBSER. Eu acredito, para nós que estamos aqui no serviço público e conhecemos a necessidade e importância do serviço público, esta empresa, ela é o golpe fatal da privatização das universidades federais. Eu não tenho dúvida disso. Né? Não tenho. Vai aguçar, que já está em bastante tempo já acontecendo isso. Ela aguça. Do ponto de vista do movimento sindical, é um outro golpe também muito, muito significativo. Para que vocês tenham uma ideia, dos 1.400 servidores, hoje aproximadamente, das universidades, daqui da UFAM, 600 são do Hospital Getúlio Vargas. Então, é um contingente, um percentual significativo, que sai dessa estrutura, né, sai dessa organização federal, e que, portanto, o movimento sindical cai na sua correlação de força. Né? A FASUBRA, que vem debatendo isso, tem proposta, né? Nós fizemos vários debates, construímos até uma espécie de um regimento, mostrando que tudo isso será resolvido com o financiamento. Não tem milagre, não tem outra situação. Priorizar é importante e vamos, então, cuidar no orçamento da União de recursos para os hospitais, para os hospitais universitários e manter nesse ente jurídico. Né? E aí esquecer um pouco de estar mandando dinheiro aí para os mensalões, para essas coisas todas aí que o Brasil e o mundo está vivendo agora e assistindo o nosso Supremo Tribunal Federal punindo esses bandidos aí que confiscam o dinheiro público. Bem, o que eu tinha nesse momento para trazer para vocês é que a nossa posição, não só da federação, mas do Sintezam, é de resistir, né? Nós fizemos, nossa participação lá no Getúlio Vargas foi bastante forte, fomos derrotados, mas não desistimos e vamos lutar até que a última velhinha seja apagada para que esse crime não se materialize na Universidade Federal do Amazonas, que é com a adesão do Hospital Getúlio Vargas à EBSER. Obrigado. Passo então a palavra à doutora Marília Silva. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Belisário, em nome de quem eu cumprimento todos os demais componentes dessa mesa. Bom dia a todos que estão aqui nesse auditório. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou defensora pública federal, membro da Defensoria Pública da União, uma instituição relativamente nova, mas de importância extremada para a população brasileira no âmbito jurídico, porque, como garante nossa Constituição Federal, todos aqueles que
comprovada a hipossuficiência de recursos, não tenham condições de ingressar com demandas na justiça ou que precisem de uma mera orientação jurídica, o que a gente chama de assistência jurídica integral, podem e devem buscar os serviços da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União no Maranhão já está instalada há aproximadamente 5 anos, desde o ano de 2007. A Defensoria Pública da União já tem um núcleo aqui no Amazonas e esse núcleo foi procurado semana passada pelo professor Belisário para que a gente fizesse parte aqui dessa discussão hoje, trazendo algumas questões estritamente jurídicas, porque a mesa já está composta por membros que podem falar para vocês, discutir, trazer a parte prática, mais perto, trazer a discussão da vivência prática de quem está aqui no dia a dia dentro da universidade, principalmente dentro do hospital universitário. E eu acredito que o meu papel hoje, por isso que o professor Belisário buscou a DPU, assim como buscou outras instituições jurídicas também, era para que a gente trouxesse aqui e levantasse algumas questões sob o ponto de vista jurídico dessa empresa brasileira de serviços hospitalares. E aí, vamos lá, entrando agora nessa tão polêmica lei, a Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011. É uma lei que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O que é, digamos, essa entidade? Não gosto nem de usar a palavra entidade, que parece que é algo sobrenatural que veio aqui para assombrar todo mundo. Então, vamos, primeiro que fique bem claro uma coisa. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vou a partir de agora falar só empresa, não é EBSE, como vocês falam, que fique bem claro que ela adota uma personalidade jurídica de direito privado, mas ela adota a forma jurídica de empresa pública federal. O que significa? A própria criação dela não é nada de inconstitucional, porque a gente está cansada de ver Brasil afora várias empresas públicas federais, exemplo dos Correios, por exemplo, que desempenham funções estatais relevantes. Então, a criação em si de uma empresa pública federal para prestar determinado serviço do Estado não é nada em si de inconstitucional, é simplesmente uma técnica administrativa de determinada atividade que seria prestada diretamente pelo Estado, como a gente diz, no âmbito da administração direta, que no caso seria diretamente pela União, vir a ser prestada pela administração indireta na modalidade de empresa pública. É importante destacar que ela, no seu artigo 2º, já prevê que o capital social é integralmente da União, o que significa que é uma empresa pública com 100% dela constituída pela União. Ela não admitirá em sua composição nenhum outro sócio. A sócia, digamos, a dona única, é a União Federal. Existem realmente, se você der uma olhada, não é uma lei extensa, ela tem apenas 17 artigos, e existem nela linhas gerais do que seria essa empresa brasileira de serviços hospitalares, linhas gerais, as quais, uma vez ela já foi criada, tem estatuto aprovado, regimento interno já aprovado, linhas gerais que ela deve obedecer. Algumas normas aqui a gente destaca porque, no entendimento não da Defensoria Pública da União enquanto instituição, por quê? Porque cada defensor tem a independência funcional de interpretar a norma jurídica de uma forma, fazer um juízo daquela norma. Mas, no entendimento de alguns colegas defensores, que inclusive já foram instados a se manifestar em outros fóruns de discussão como esse, e, no meu entendimento pessoal, algumas normas que estão aqui previstas, essas linhas gerais que a lei trouxe, têm uma constitucionalidade, de fato, no mínimo duvidosa. E são esses aspectos, sem realmente, aqui eu vou tentar o máximo possível não trazer juízo de valor, até porque não me cabe fazer isso, mas, do ponto de vista jurídico, trazer essas questões para que fique aquela pulga atrás da orelha. Então, o que seria o primeiro ponto que vale a pena destacar? No artigo 3º, está bem expressa a finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que seria essa prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. No artigo 1º, ela fala de que essas atividades serão integral e exclusivamente desenvolvidas no âmbito do SUS.
No parágrafo 3º, porém, ela assegura que essa empresa seja ressarcida das despesas com o eventual atendimento que se faça a consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência de saúde. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, assim, a primeira norma que a gente tem que levantar para que essa autorização legislativa genérica não se incorpore em uma prática que venha desvirtuar a finalidade dos próprios hospitais universitários se existe a prestação de serviços unicamente no âmbito do SUS e ele ser prestado a pessoas que não seriam prioritariamente usuárias do SUS, e sim pessoas que teriam um plano de saúde privado, que seriam usuários de planos de saúde, elas virem a ser atendidas no hospital universitário, isso implica minimamente que a União, como sócia majoritária da empresa e como gestora máxima, em última instância, do SUS, seja ressarcida dos valores despendidos com aquele paciente que, de regra, não era o usuário prioritário do SUS, uma vez que ele era usuário de plano de saúde. Segundo ponto, bastante, eu diria, crítico, é o artigo 5º da lei, que fala da questão da dispensa da licitação. O que é isso? A gente sabe que um órgão público, para contratar qualquer tipo de serviço e atividade, fazer aquisições, precisa obedecer o procedimento licitatório. Existem casos legais, legalíssimos, constitucionais, em que a licitação pode vir a ser dispensada. No artigo 23, inciso 8º da própria lei de licitação, existe uma previsão normativa legal de que uma eventual empresa pública criada para prestar um serviço público pode ser contratada por dispensa de licitação por qualquer outro ente da administração pública. Acontece que a previsão normativa na lei de licitação pressupõe que essa empresa que vai ser contratada mediante dispensa de licitação já exista quando já existisse quando da criação da edição da própria lei da licitação. O que aqui a gente já vê como o primeiro impasse. Por quê? Porque essa empresa pública, a EBSER, ela criada, autorizada a criação agora em 2011, criada efetivamente já com a aprovação dos seus estatutos e tal. Creio eu que, pela data da aprovação, essa informação de fato me falha, mas a lei tendo sido aprovada em 15 de dezembro, autorizando a criação, a efetiva criação dela já deve ter sido inícios desse ano. É uma lei que precede muito a própria lei de licitação. Então, não tem como a gente utilizar no artifício jurídico para dizer que, por essa permissão de dispensa de licitação, no artigo 23 da Lei 8.666, vai poder englobar também a dispensa de licitação em razão da EBSER. Por quê? Porque, se você fizer o comparativo normativo, a EBSER ela já foi criada em uma data muito posterior à data em que a lei de licitações foi editada. Então, esse ponto da dispensa de licitação, de fato, é um dos mais gritantes da lei, em que você pode vislumbrar, de fato, uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Mas que fique muito claro que qualquer operador do direito que tenha um entendimento sobre a norma jurídica, como é o caso aqui, tudo é norma jurídica, e que esboce esse entendimento, seja escrevendo artigos, seja em palestras, seja até na sua atividade do dia a dia, tal norma é ilegal porque afronta tal lei, tal norma é inconstitucional porque afronta tal dispositivo da Constituição. Essa inconstitucionalidade, para ela ser oficialmente declarada pelo próprio Estado, para ter efeitos daquela norma não ser mais aplicada no Brasil inteiro, isso passa por um procedimento, passa por uma declaração da norma como inconstitucional, e só quem pode fazer isso pela Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o que é o guardião da Constituição, então é o Supremo Tribunal Federal que pode dizer, em última instância, qual norma é ou não constitucional ou inconstitucional. Dizer de uma forma que essa postura, esse entendimento valha para o Brasil inteiro. Então, a questão prática, por mais que, do ponto de vista até jurídico, eu não estou falando nem aqui do ponto de vista político, da finalidade da norma e tudo mais, mas do ponto de vista estritamente jurídico, um entendimento pela inconstitucionalidade, ele só vai ser final e aplicado e dizer, não, realmente, esse artigo 5º agora da dispensa da licitação, a empresa, a EBSER, não vai poder ser contratada por dispensa, porque essa norma é inconstitucional, e nenhuma universidade pública em que ela já funcione
que já existe esse contrato de adesão, vai poder, por dispensa de licitação, se utilizar do serviço do EBSER, só quem pode tirar essa norma que já existe no ordenamento jurídico, só quem pode tirar essa norma do ordenamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, e que a própria Constituição também prevê quais são os atores que podem provocar o Supremo dessa forma. Qualquer outra declaração de inconstitucionalidade, eventualmente, que possa surgir antes dessa provocação da instância máxima, que é o Supremo, são declarações de modo, como a gente diz, incidental, que só vão servir para aquele caso específico, que não vão ter aquele efeito para o Brasil inteiro. Mas é aquela história. Eu acho que, quando o professor Belisário procurou a gente, membro de e o professor Mena Barreiro, claro que está ali, membros de uma instituição jurídica, seria para, digamos assim, a gente levantar a bola, mas a quem cabe dar a cortada? Não é a nós. Né? Se é que vocês entendem essa figura de linguagem agora. Outro artigo, vamos lá, levantando a bola. Outro artigo de, eu não diria nem constitucionalidade duvidosa, mas que se tem que se prestar atenção. É a questão do ônus com a folha de pagamento dos servidores. O artigo 7º, ele diz que nos âmbitos dos contratos que podem vir a ser celebrados entre os hospitais universitários e a EBSER, pode haver a cessão de servidores titulares de carga efetiva, cessão de servidores do hospital universitário para a empresa. E que, com essa cessão de servidores, a folha de pagamento, a responsabilidade por esse pagamento seria do cessionário. Quem é o cessionário? A EBSER. Então, é um dispositivo normativo que, a princípio, não se vislumbra inconstitucionalidade nisso. É simplesmente, na hora de se fazer um contrato, se distribuir ônus, se distribuir responsabilidades. Mas que se deve ter atenção especial, por quê? Porque o comentário, zoom, que pode decorrer disso é muito interessante para a faculdade se desonerar da sua folha de pagamentos e servidores, porque, a partir do momento que a gente cedeu os funcionários para a EBSER, o ônus desse pagamento cabe a ela. A folha de pagamento, que com certeza é um peso no orçamento, sem qualquer juízo negativo, mas é um peso no orçamento da universidade, ela se desobrigaria com esse contrato, com a celebração desse contrato e com a assunção dessa folha pelo cessionário, como há essa previsão legal, pelo EBSER. Então, é uma questão que se tem que atentar. Por quê? Porque você pode até imaginar, do âmbito administrativo da faculdade, como é bom, vamos ter essa desoneração. Mas não existe, num orçamento público, previsão de receita, se não houver uma previsão de despesa. Não tem como você imaginar que, na hora que o hospital tem uma dotação orçamentária, vai receber uma receita para a despesa X, Y e Z, e se hoje ele recebe uma receita para a despesa X, que é pagamento de folha de funcionários, se essa despesa é retirada daquela pessoa jurídica, você não pode imaginar que a dotação orçamentária, que a receita vai continuar vindo naquela direção. Outro ponto bastante levantado também, que a princípio não há nada de inconstitucional nisso, nesse ponto que eu vou falar agora, que é a previsão de metas, de otimização, metas de atendimento, de otimização das atividades de saúde prestadas por essa empresa. Isso, a princípio, na realidade, é até mais do que constitucional e louvado. Por quê? Porque o artigo 37, caput da Constituição, ao prever os 5 grandes princípios que devem nortear a administração pública, prevê eficiência. E eficiência é nada mais do que você, se utilizar dos recursos que você tem, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista material, para desenvolver a sua função pública da forma mais eficaz, eficiente e otimizar aquilo. Então, você dizer que o fato de se estipular metas de atendimento, você estaria estimulando uma competitividade que não seria saudável, porque o que ia, a partir dali, importar seria quantidade e não qualidade, ao meu ver, é até você subestimar um pouco o profissional de saúde, que é um profissional sério, que sabe que mais do que quantidade, ele precisa de qualidade. Não adianta eu atender 10 e o usuário sair não curado. E você, dentro do possível, claro, e ele não ser atendido da forma como deveria. Melhor que fique claro isso. O profissional é um profissional
que presta um juramento, que tem uma atividade pública ali que está sendo desenvolvida, eu acho que ninguém vai ser ingênuo o suficiente também de imaginar que os profissionais, no âmbito do seu desempenho profissional no dia a dia, vão arriscar a sua própria credibilidade, a sua imagem, a sua consciência em dizer, não, que agora o que me importa é quantidade, porque eu tenho a meta X a bater e o que importa é prestar ali o relatório. A consequência, o resultado final não importa. Agora, a gente sabe que isso pode, sim, vir a ser utilizado como instrumento de pressão. Ele pode vir a ser cobrado por eventuais profissionais que estejam numa superioridade administrativa em relação a ele. Ele vai cobrar metas, digamos assim. E o que eu quero ressaltar é que, em princípio, do ponto de vista jurídico, não é inconstitucional. E é muito comum, no âmbito da administração pública, a gente querer essa adoção, assim, querer importar, digamos assim, esses conceitos da iniciativa privada. Que, se você importar, trouxer para o âmbito público, com as adaptações necessárias, eu acho salutar, eu acho relevante. Você não pode querer aplicar do mesmo jeito que você aplica no âmbito privado, querer aplicar do mesmo jeito sem fazer as adequações necessárias, obviamente, ao âmbito público. Mas é, de fato, uma inovação nessa lei, mas eu falo inovação entre aspas. Por quê? Porque desde a emenda constitucional, que acrescentou o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição, todo serviço público tem que se pautar por essa eficiência, e eficiência, em última análise, significa atingir determinadas metas, mas, obviamente, sem pular etapas no meio do caminho. Uma norma interessante é que diz que o próprio conselho consultivo, a empresa, ela vai ser composta por vários conselhos. Tem um conselho consultivo que tem, dentre sua composição, a participação de membros da sociedade civil. Então, a sociedade civil tem como e deve ocupar o espaço dentro desse conselho que faz parte da estrutura da EBSER. Outro ponto bastante polêmico também é a possibilidade de contratação desses profissionais pelo regime seletista, no âmbito da CLT. Acho que, mais do que polêmico, talvez o adjetivo mais adequado seria preocupante. Mas, novamente, do aspecto jurídico, o que é que a gente tem? Uma empresa pública federal, ela tem empregados públicos, regidos, sim, pela CLT. E nada de inconstitucional há nisso se for obedecido o princípio máximo de que toda admissão para o serviço público deve ter respeitado o concurso público. E isso a lei também prevê, porque se você olhar o artigo 10, ela diz que o regime de pessoal permanente será o da CLT, mas condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Então, que fique bem claro que o regime seletista em si não é uma perda de garantias para aqueles funcionários. Por quê? Porque a própria lei já prevê que a contratação como empregado público pelo regime seletista deve ser feita com a prévia aprovação em concurso público. Então, sendo respeitado esse concurso público, não há burla à norma constitucional que prevê a própria seleção por meio de concurso público. E até por questão, por exemplo, de dispensa. Todo mundo diz, não, mas seletista contrata quando quer, demite quando quer. Não, não é assim, não contrata quando quer. Por quê? Porque se fez um prévio concurso público, contrata quem foi aprovado. Contrata obedecendo todas as normas que um certame público tem. Do mais bem colocado, obedecendo a ordem de precedência. E dispensa quando quer? Também não. Tem que ter se vier o caso de dispensar, tem que ter um prévio procedimento administrativo para justificar aquela dispensa. Então, em princípio, você prevê que uma empresa pública vai ter um regime de trabalho seletista, não é nada de inconstitucional se for obedecido a forma de ingresso com concurso público e uma eventual dispensa também tiver o procedimento administrativo necessário para tanto. A maior que eu acho interrogação e que, infelizmente, eu posso dizer isso porque a minha instituição, a Defensoria Pública da União, até hoje, ela é considerada criada em regime de provisoriedade, é que, infelizmente, agora eu não posso desbordar da área jurídica, não posso entrar em questões políticas, mas o que é provisório tende a virar permanente. A lei tem uma previsão de possibilidade de contratação durante 2 anos, subsequentes à constituição da EBSER, de contratos temporários de emprego,
que vão poder ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 5 anos. Isso está no artigo 11, parágrafo 2º da lei. Contratação temporária. Existe previsão legal para contratação temporária em situações de necessidade, urgência, emergência, mas a questão é que as manobras legislativas que podem vir a ser feitas, começa aqui a contratação temporária de 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2. Ao final da prorrogação, vir uma lei superveniente que vai fazer com que aquela prorrogação seja prorrogada. Esse é o tipo de artifício que, de fato, você deve evitar para que aquilo que era para ser temporário não vire, de fato, permanente, uma vez que, para pessoal permanente, você não pode se utilizar de artifícios para burlar a regra do concurso público. Mas, em princípio, como eu disse, o artigo 10 prevê o regime seletista, mas sim, prevê com condicionantes ao concurso público. Sendo respeitado, nada de inconstitucional. Em princípio, eu vislumbro nisso. Inclusive, a título de curiosidade, eu cheguei a entrei no site, dei uma olhada e vi que naquelas instituições federais de ensino superior, onde já houve contrato de adesão e já houve essa celebração desse convênio, a empresa brasileira de serviços hospitalares já está, digamos assim, atuando, eu já vi, e o exemplo claro que está aqui é da Universidade Federal do Piauí, eu já vi que houve abertura de seletivo, houve edital, houve aplicação de provas, houve divulgação de resultado, ou seja, se está obedecendo à norma constitucional, à regra do concurso público. Outro ponto também interessante do ponto de vista jurídico é que a empresa estará sujeita à fiscalização de órgãos internos do Poder Executivo e à fiscalização ao controle externo, como a gente chama, tanto do Congresso Nacional como do Tribunal de Contas da União. Outra norma também relevante, que não vai ser um monstro jurídico que vai poder usar e abusar de suas atribuições e não vai ter fiscalização nenhuma. A empresa está sujeita tanto ao controle interno do próprio Poder Executivo, como ao controle externo do Tribunal de Contas e do Congresso Nacional. Eu, como disse desde o princípio, não gostaria de fazer juízo de valores, até porque não me incumbe fazer isso. Gostaria de trazer algumas questões jurídicas que, da leitura da lei, a gente vê como mais relevantes, seja porque hoje, apesar de nada terem de inconstitucional, a princípio, com aplicação no dia a dia, pode vir a ser que sejam material, objeto de manobras para o cometimento de inconstitucionalidades, e outras normas, como é esse o caso da dispensa de licitação, que elas já nascem com aquele germenzinho da inconstitucionalidade. O que é que a Defensoria Pública da União, e aqui eu já falo também, porque outros defensores, como eu disse, já chegaram a externar essa opinião, em que a Defensoria Pública da União pode colaborar de prático nesse debate. Como eu disse, essa declaração de inconstitucionalidade, em última análise, é só pelo Supremo Tribunal Federal. Em última análise, que eu disse, você pegar uma norma que já existe no mundo jurídico e expurgar ela de vez, expurgar de forma que ela não vá ser mais aplicada em nenhum lugar do Brasil. Isso só é feito pelo Supremo e precisa dessa provocação por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Existem atores que podem propor essa ação direta de inconstitucionalidade e as, digamos assim, recomendações da Defensoria seria isso, que os profissionais organizados, os sindicatos, as categorias, procurassem entrar em contato com as representações regionais, digamos assim, desses atores que teriam a possibilidade de vir a provocar essa declaração de inconstitucionalidade no sentido mais amplo. Sim, uma coisa que o professor Belisário mencionou e que realmente isso também eu não poderia deixar de mencionar, é que a lei em nenhum momento macula o princípio da autonomia universitária. Então, que isso fique muito claro. É uma lei nacional que pode ser aplicada em 45 das universidades federais do Brasil e só tem uma que, no caso, poderia ser a UFAM, que ela não vai celebrar esse contrato de adesão com a EBSERB. Por quê? Porque aqui o Conselho Universitário tem a faca e o queijo na mão. O Conselho Universitário, como última instância da universidade, é quem vai dizer se o contrato há de ser celebrado ou não. A autonomia universitária, como tinha de ser, por princípio constitucional, inclusive, ela foi, sim, respeitada pela lei. Não vai ser uma coisa imposta de cima para baixo. Ao menos não deve ser uma coisa imposta de cima para baixo. Pois é, como eu estava dizendo, finalizando, de prático, teria essa situação
na atuação concreta do dia a dia. Essa provocação dos atores que estariam legitimados para essa provocação mais ampla de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, e na prática do dia a dia, assim, aí quando é que a Defensoria vai poder atuar na prática? Vamos imaginar que haja o contrato, que seja aprovada a prestação de serviços aqui no âmbito da UFAM, do Hospital Universitário daqui, pela EBSER. No surgimento das situações fáticas, vindo a acontecer algum caso individual ou mesmo coletivo em que haja mácula a algum dos princípios constitucionais, mas com a situação fática em mãos, a Defensoria Pública da União pode ser provocada naquele caso específico. Eventualmente, o servidor foi contratado por meio do processo seletivo adequado, em respeito ao concurso público, e na hora da demissão ele foi sumariamente demitido. Obedecidos os critérios da hipossuficiência, ele poderia vir buscar a assistência jurídica da Defensoria para que ele conseguisse, ao menos, o objetivo máximo seria a reintegração, mas que, ao menos, aquela dispensa dele, se tiver não obedecido ao procedimento administrativo prévio, que aquilo viesse a ser obedecido. Mas, assim, do ponto de vista prático, nossa atuação é em casos individuais em favor daquelas pessoas hipossuficientes que comprovem a ausência de condições financeiras de demandar em juízo por conta própria. E no âmbito de vista, no âmbito coletivo, e aí o procurador da República que está aqui ao meu lado pode até discordar, porque a atribuição em essência do Ministério Público Federal é coletiva, mas a Defensoria Pública também entende que essa atribuição no âmbito coletivo também lhe compete, mas aí a gente também não vai entrar nessa questão agora. Mas no âmbito coletivo, a Defensoria também poderia ser instada para isso, mas, como eu disse, a tal da prevenção, do preventivo e do curativo. Infelizmente, a DPU em Constituição, ela só estaria para atuar de modo curativo e não preventivo, porque só seria para evitar, seria para reparar, frente àquele caso individual ou frente àquele caso coletivo, aquela injustiça que já foi cometida. Mas no âmbito preventivo, que seria justamente prevenir que aquilo viesse a ser cometido, que passaria por uma eventual declaração de inconstitucionalidade da norma para que ela fosse retirada do sistema jurídico e aí sim a injustiça não ser cometida, infelizmente a Defensoria Pública da União em Constituição não tem como fazê-lo, porque não é um dos atores que poderia propor essa ADIM perante o Supremo. E eu acho que aqui eu encerro minha fala e agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais questionamentos, até por questões jurídicas de processo individual, como estava falando, às 11 horas eu vou ter que sair. Se for o caso de qualquer dos senhores querer entrar em contato com a Defensoria Pública da União, eu vou deixar o e-mail institucional com o professor Belisário, que ao final pode divulgar para vocês. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Marília. Passamos a palavra, então, imediatamente ao doutor Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos. E a gente, desde o início dessa mobilização da ADUA, do Sintesan, da FASUBRA, nós nos colocamos ao lado, porque entendemos que é realmente uma coisa absurda essa ação do governo federal, nos últimos dias do mandato do presidente Lula, uma medida provisória, que é um instrumento, estão aqui duas pessoas da área jurídica, que podem confirmar o que eu vou dizer, que é um instrumento legítimo, mas não muito democrático, no meu entendimento. E eu acredito que, como foi dito aqui pelo professor Belisário e pelo Carlos Augusto, isso é tudo articulado para que a privatização desenfreada, que já acontece no Brasil e no nosso Estado, nós temos aí a situação ilegal das cooperativas, né? A gente está há algum tempo buscando pelo menos uma situação intermediária, que o Mena Barreto nem aceita, acho que tem que se solucionar de uma vez. Já temos decisão judicial no Rio de Janeiro, em que mais de 9.000, professor Dirceu, médicos estão, vamos dizer, na clandestinidade, né? Bom, a minha apresentação, eu procurei fazer uma coisa bem singela, até porque realmente o assunto é muito controverso. Os próprios juristas, como a doutora Doralice aqui colocou, são situações que causam dúvidas, né? E a gente percebe que precisamos aprofundar essa discussão muito mais, como eu já disse num outro momento. Eu queria só, curiosamente, saber aqui, eu, doutor Gesine, doutor Dirceu, doutor Mena e doutor Tales chegou. Tem mais algum médico aqui, não?
Bom, tem 5 médicos aqui e a gente sabe que o principal foco é o Getúlio Vargas, né, nesse momento. Sim, e a gente, já contei, esperava que houvesse mais colegas aqui, mas esse tema ainda talvez seja do desconhecimento, por incrível que pareça, da maioria dos profissionais da saúde, que trabalham muito e realmente acabam se tornando alienados com relação a essas questões. Eu mesmo tenho que confessar que comecei a aprofundar um pouco essa discussão com o chamado, com o envolvimento com o pessoal da ADUA, e dessa maneira a gente viu aí com muita preocupação essa nova investida de privatização do governo. Bom, essa aqui é uma imagem do Hospital Getúlio Vargas, que a minha secretária captou na internet para mim, e eu tenho a impressão que ela não é muito antiga, não, ela é recente. É mais ou menos isso aí que vive o nosso Getúlio Vargas, que tem a responsabilidade de ensino, pesquisa, extensão e assistência, né? Ensino dos novos recursos humanos na área da saúde. Médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e etc. Ou seja, uma grande responsabilidade de formar pessoas para atuar na saúde pública, preferencialmente, né? E é essa a situação. Eu cheguei aqui em Manaus em 1989, um dos primeiros lugares que eu fui trabalhar foi no Getúlio Vargas. Era o único grande pronto-socorro da cidade e funcionava realmente com algumas dificuldades, mas era, naquele momento, o centro científico na área de saúde, indubitavelmente, e era pujante, com profissionais de altíssimo nível, como o doutor Dirceu, doutor Mena Barreto e etc. E esse pessoal já vai se afastando, o Dirceu ainda resiste, Mena Barreto já se afastou, mas continua atuante, que é uma coisa rara, a gente vê um companheiro se aposentar e continuar na luta, mas a situação do hospital é essa. E nos últimos 15 anos, na verdade, todos os HUs têm vivido uma situação de precarização, tanto dos seus recursos humanos, quanto dos seus recursos de infraestrutura. E sem recursos, não pode funcionar bem. E aí o governo aponta o dedo, culpando os profissionais de todas as categorias, de todos os níveis que lá trabalham, e vem com a história da EBSER como sendo a poção mágica para resolver esse problema. Próximo, por favor. Um dos do material que eu tentei pesquisar, que eu não pude fazer uma pesquisa profunda sobre o tema, né, de saúde pública, universidade, EBSER, questões políticas e legais, e as questões políticas eu vou deixar para os dois colegas da área jurídica, né? Eu vou me ater mais à questão, vamos dizer assim, política, né? Foi essa professora Juliana Fiuza, lá da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que disse que os hospitais universitários hoje têm um presente caótico e um futuro incerto. E eu fiquei pensando nisso, que eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que nós temos que, de início, colocar nas nossas cabeças que os hospitais universitários têm um passado brilhante, professor Dirceu, e que, ao longo do tempo, foi se desgastando, não por culpa nossa. Um presente de resistência, que é o que nós estamos fazendo aqui, e o Rio de Janeiro já propôs um fórum permanente de resistência à EBSER, e um futuro que nós podemos decidir com a luta de todos, como da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior, Públicas do Brasil, a FASUBRA, o Sindicato dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, ANDES, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas, esqueci de colocar aqui o Sintezan, né? O Sindicato do Rio está atuante muito nisso também, o Sindicato dos Médicos, e nós estamos tentando ajudar, e com certeza outras instituições também. Próximo, por favor. Então, já foi dito aqui que a EBSER é uma fundação estatal de direito privado, né? Foi fundada através da Lei 12.550, de 15 de dezembro, né? E ela é entendida como direito privado, é de livre iniciativa. Portanto, é uma empresa incentivada a buscar lucro, ou seja, a produtividade
será priorizada em relação à qualidade, né? E qualidade, né, e produtividade, efetividade, doutora Doralice, na área da saúde, talvez seja uma das áreas de mais difícil avaliação. O que é ser efetivo no tratamento de uma pneumonia? É dar alta num paciente com 3 dias, como o SUS, num determinado momento, parece que ainda assim, estabelece um prazo para que o paciente se recupere, e, na verdade, a gente sabe que isso varia de paciente para paciente. E, então, o colega que mantém um paciente 7 dias para tratar uma pneumonia, de repente, numa gestão pouco afeita à área médica, poderá dizer que esse médico é incompetente. E por aí vai. Um colega que opera uma apendicite e que, normalmente, 2, 3 dias consegue se dar alta, mas há um abscesso de parede, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer cirurgia contaminada, e o paciente pode permanecer 10, 15 dias, ele será taxado, talvez, como incompetente. A finalidade da IBSE é resolver o problema gerado pela falta de insumos, de financiamento e de déficit de profissionais nos serviços universitários que estão indo embora, porque são os serviços que pagam pior hoje, né? O professor Dirceu não vai dizer, mas ele é mestre, doutor, deve até ganhar um dinheirinho a mais, mas tem professor início de carreira da Faculdade de Medicina que ele dirige, que ganha R$2.000 por mês para uma carga horária de 20 horas e sabe que aquele trabalho do professor não termina na sala de aula, ele continua em casa, corrigindo prova, planejando aula e tudo mais. E são 46 hospitais universitários, federais, que têm sofrido esse problema. Um ou outro tem uma situação diferenciada para melhor. O financiamento da IBSE seria, então, integral pela União, e aí fica essa contradição de uma empresa privada, né, porque ela é de direito privado, ao invés do financiamento ser direto do governo para a gestão pública, uma gestão adequada e profissional e de carreira, que eu entendo que a gestão do serviço público deveria ser de carreira e não indicações políticas, que é o que realmente esculhamba com o serviço público de uma maneira geral, e ainda essa proposta da contratação CLT versus concurso público, né? Que está bem claro que isso será inconstitucional. Na verdade, isso deixa dúvida, porque diz que vai haver concurso para contratar via CLT, mas, ao mesmo tempo, se fala que haverá prova de título ou ainda processo seletivo simplificado. E nós sabemos que nesse processo seletivo simplificado, PSS, né, aí entra o famoso QI, ou seja, quem indica, né? Próximo, por favor. Existem algumas controvérsias no material que eu pesquisei sobre a gestão, né, da IBSE, que eu pontuei. O hospital universitário seria mais caro em relação aos demais hospitais não públicos universitários, mas de alta complexidade, em torno de 12%, né? Só que não se fala que esses hospitais universitários atendem, né, alta complexidade, ensino e pesquisa. Então, quando se faz toda essa gama de ações, esse 12% a mais é plenamente aceitável como um diferencial a mais de custo. Então, isso daí é uma grande mentira para enganar a todos nós. É necessário a mudança da visão e prática de formação dos recursos humanos de saúde voltada para um modelo hospitalocêntrico que é praticado pelos hospitais universitários. A solução, o doutor Mena Barreto, quando ele foi diretor da faculdade, ele deu. Acredito que o doutor Dirceu ainda tente fazer essa prática de integração dos alunos em formação com a rede básica, né, em que eles possam valorizar a atenção básica, que o próprio governo, contraditoriamente, governo federal, não valoriza, pois a menina dos olhos hoje do governo federal
né, no fim do governo Lula e agora no governo da Dilma, é a tal das UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, que nada mais é que um pronto-socorro pequeno, né, e que não resolve o problema da atenção básica, evidentemente. Fica espremido entre os pronto-socorros secundários, terciários, né, a atenção secundária e terciária, e a atenção básica, né, os pronto-socorros cheios e a atenção básica, que é mal planejada, e aí fica lá a UPA, e ainda queriam militarizar de forma também inconstitucional. Nosso país, realmente, ele é prógrado, é pleno de ideias inconstitucionais, de ideias mirabolantes, e que o nosso povo, de uma maneira geral, acaba, e nós mesmos até mais informados, aceitando na boa fé, porque é um povo muito pacífico realmente, e aí a gente vê absurdos acontecerem. E aí eu queria fazer aqui um ponto até sobre a fala da doutora Doralice, com todo respeito. Na verdade, doutora Doralice, a Marília, eu entendi, Doralice. Na verdade, doutora Marília, eu entendo que a questão da EBSER, na verdade, ela está sendo um estupro, porque o que foi dito é que os hospitais universitários que não aceitarem a gestão da EBSER não terão recursos, não sei se isso é uma ameaça só para... não terão recursos financeiros, não terão recursos humanos e tem que se virar sozinho. Ou seja, estão fadados a morrer ou entrar numa série de insucessos, de processos, né, de desassistência, se tornando desacreditados e, num determinado momento, vai ter que se pedir arrego para a EBSER, né? Então, isso é melhor os HUs. Esquece-se que os HUs são públicos e 100% SUS. Esses ensinos privados de referência, esses centros de ensino de referência na área de saúde, né? Você, para ir lá fazer um treinamento, professor, como eu já fiz, inclusive até em um hospital público federal, como no Instituto Fernandes Figueira, vai pagar lá um treinamento em videocirurgia, como eu fiz em 2000, uma pós-graduação, se eu não me engano, naquela época, em torno de 3 a 4 mil reais, fora as passagens durante um ano, 2, 3 vezes por mês eu tinha que ir lá. E, com certeza, num hospital universitário de verdade, isso aí seria praticamente a custo zero, dando oportunidade aos profissionais a fazer o seu aperfeiçoamento, a melhoria da sua qualidade profissional. E isso, com certeza, com a EBSER não terá, porque eles estão afim de lucro. Próximo, por favor. E, por final, praticamente copiando o material que a DUA e a Sintezam forneceram naquela coletiva, né? São os pontos de reflexões. Primeiro, os serviços públicos de saúde atendem aos interesses de empresário da saúde. E a gente sabe que a EBSER tornará os hospitais universitários, que são públicos, né, na verdade, interesse de empresários que serão, de alguma forma, colocados lá dentro do interesse também dos planos de saúde, e eu vislumbro isso com muita clareza. A falta de controle social, apesar dos conselhos de administração preverem a presença de membros, né, do hospital e tal, etc., não será feito nos moldes do que prevê a Constituição de 88. E vale ressaltar que o Conselho Nacional de Saúde, o órgão máximo do controle social, né, digamos assim, da área da saúde, frontalmente contra a EBSER. Já fez um manifesto e foi praticamente por unanimidade a posição do Conselho Nacional de Saúde. O lucro vai ser o principal em detrimento da saúde, não há dúvida, pois é assim a lógica da iniciativa privada. A produtividade como o maior referencial na valorização dos recursos humanos, eu já falei aqui, e essa produtividade, efetividade na saúde, ainda mais num hospital universitário, que tem como meta o ensino, a pesquisa e a extensão, não pode ser da mesma maneira que em outros tipos de atendimento de saúde. Os recursos humanos de carreira deixarão de existir. Eu acho isso lamentável, porque aqueles professores que há 20, 30 anos, né, estão à frente de pesquisas, e pesquisas que às vezes duram realmente décadas, né, e estão à frente de serviços de excelência, vão
sair e não vão deixar sucessores, né? A prioridade de contratação de recursos humanos vínculo CLT, que, na verdade, no final vai ser por indicação, por QI. E a demissão de acordo com o interesse da gestão, né? Ou seja, não escreveu, não leu como eu quero, você está contraindicado e você será, não tenho dúvida, sumariamente demitido. E a questão do SUS versus as operadoras de plano de saúde, com certeza, num futuro muito mais próximo daqueles hospitais que aderirem à ABSER, vão ter duas portas de entrada, uma bonitinha para o pessoal dos planos de saúde e outra toda carcomida, possivelmente, para o pessoal do SUS. A exploração dos trabalhos de pesquisa visando lucro, não o interesse da sociedade como um todo. Com certeza, as pesquisas na área da saúde serão voltadas para aquelas que gerarem, de alguma forma, lucro, né? Medicamentos, medicina curativa e não preventiva, né? Por exemplo. E a apropriação pela ABSER, que é a gestora do material e tecnologia resultante dessas pesquisas. E que eu acho pior é a diminuição da autonomia da universidade, com consequente diminuição da criatividade científica. Eu entendo que a criatividade das universidades, nas diversas áreas, não só da saúde, ela tem que ter autonomia. O pensar tem que ser livre, não pode ser dirigido, cerceado, conduzido. E essa empresa, com certeza, ela está lá no interesse do lucro, no interesse de que o governo não tenha mais que se responsabilizar de fato e de acordo com a Constituição de 88 pela saúde pública, que é um dever do Estado. Muito obrigado. Agradecemos, então, ao doutor Mário Viana e passaremos imediatamente ao doutor Felipe Augusto. Bom dia a todos. Bom dia a todos os integrantes da mesa, pessoas que eu cumprimento na pessoa do professor Belisário, a quem agradeço pelo convite e parabenizo pela iniciativa. O assunto é de fundamental relevância e é importante que a comunidade universitária participe dessa discussão, até porque, em última instância, como já disse a doutora Marília, caberá à universidade fazer a escolha pela adesão à ABSER ou não. Então, essa escolha deve ser informada por uma prévia discussão e é por isso que eu parabenizo todos aqueles que tiveram a iniciativa de promover esse evento. Bem, me apresentando, eu sou procurador da República, procurador regional dos direitos do cidadão no Amazonas. Sou, então, quem no Ministério Público Federal no Amazonas tem atribuição para tratar das questões que envolvem a saúde, a educação, as questões relativas à universidade e a diversos outros direitos do cidadão, direitos constitucionais do cidadão. Bem, a doutora Marília já tratou dos pontos mais relevantes, daqueles que eu considero os pontos mais relevantes do ponto de vista jurídico. De qualquer forma, eu vou aqui fazer uma breve exposição, né, uma síntese, para que alguns pontos possam ser reforçados, não é? E, eventualmente, já peço desculpa aqui à minha colega, e vou chamar de colega, porque todos aqueles que estão unidos pela mesma causa são colegas, e a Defensoria Pública da União é, sem dúvida alguma, parceira do Ministério Público Federal. E, eventualmente, caso haja discordância, eu já peço aqui desculpa, porque, como ela bem disse, nós todos temos independência funcional, o que significa que eu, como procurador da República, posso interpretar determinadas leis de uma forma, ela, como defensora pública, de outra, e outros colegas defensores ou colegas procuradores da República podem ter outro entendimento. Existe essa possibilidade como uma prerrogativa não individual nossa, mas uma prerrogativa da instituição, exatamente para que na instituição possa existir liberdade de ideias e, enfim, a descentralização das decisões. Então, já ressalvo a questão da independência funcional e ressalvo também, como muito bem dito pela doutora Marília, que quaisquer considerações que eu possa fazer em relação à constitucionalidade ou não da lei que instituiu a ABSER, não pode olvidar o fato de que cabe ao judiciário dar a última palavra
pela constitucionalidade ou não da lei. Então, aqui nós faremos considerações. As considerações não deixam de ter um cunho institucional, porque quando nós falamos também em parte pela instituição, mas não por toda ela. Mas precisamos aqui, por honestidade, ressalvar que a última palavra cabe sempre ao Judiciário, né, e, em sua última instância, ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Primeiro, algumas considerações sobre o contexto, o contexto fático que conduziu à criação da EBSER. Contexto esse que é muito melhor conhecido pelos profissionais da saúde que aqui compõem a mesa. Nos últimos 20 anos, a saúde pública no Brasil, e os hospitais universitários especialmente, vem passando por um quadro de precarização e de ausência de recomposição do quadro de pessoal. Tentando resolver esse problema que aí se arrasta pelos últimos 20 anos, pelo menos, os hospitais universitários federais, aí em torno de 45 hospitais universitários hoje no Brasil, esses hospitais universitários passaram a se valer dos mais diversos artifícios. Todos eles, eu diria, podendo ser nomeados aí como formas de terceirização da mão de obra que atua nesses hospitais universitários federais. Então, para suprir uma carência de pessoal, uma precarização do quadro de pessoal dos hospitais universitários, foram criadas organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e, principalmente, fundações de apoio. Então, hoje, infelizmente, boa parte da saúde pública no que tange aos hospitais universitários está aí apoiada, está aí baseada nesse modelo de terceirização que envolve fundações de apoio e organizações sociais e outras entidades do terceiro setor. Muito bem. O problema é que esse modelo já há muito tempo vem sendo entendido como inconstitucional pelas instâncias de controle. Então, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas da União já por diversas vezes condenaram a União, condenaram universidades e assinaram acordos também com a União e com as universidades para que fosse dado fim a esse modelo. Então, existem acordos do TCU, existe um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre a União e o Ministério Público, o termo de ajustamento de conduta aí, que é um instrumento legal de fixação de obrigações. Existe, então, esse termo de ajustamento de conduta, existem acordos do TCU fixando prazos, fixando metas de finalização desse modelo, de terceirização da mão de obra da saúde pública. Por quê? Porque sempre entendeu a jurisprudência, sempre entendeu o Tribunal de Contas da União que serviço público deve ser prestado por servidor público. É o óbvio, mas nas coisas óbvias que a essência daquilo que é importante se revela. E, infelizmente, é necessário ir ao Judiciário para o Judiciário dizer o óbvio, que o serviço público deve ser prestado para os servidores públicos, e não é isso que estava acontecendo, e não é isso que está ainda acontecendo nesse modelo de terceirização que foi implantado pelas universidades federais, em razão da precarização a qual elas foram submetidas. Então, diante disso, o governo federal assumiu determinados compromissos, então, de dar fim a esse modelo. Não obstante, e talvez eu diria até estranhamente, na contramão desses acordos que esse governo federal assinou, pelo fim do modelo da terceirização da saúde, ele criou, então, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A EBSER, ela é importante para que fique bem claro aí nesse momento inicial da nossa conversa. A EBSER, então, ela surge como na minha perspectiva, como uma estranha tentativa de resolver um problema, uma tentativa de resolver um problema de subfinanciamento a partir de uma iniciativa de gestão. Então, cria-se uma empresa aí como vamos dizer, como um placebo, como algo que possa ser aí a varinha de condão que possa resolver os males esses que nós sabemos
que não são exatamente de administração, de gestão, de criação de uma empresa ou de uma autarquia, mas sim de subfinanciamento. Enfim, e a criação dessa empresa se dá na contramão de todos os compromissos que a União tinha assumido até então com o Ministério Público Federal e com o Tribunal de Contas da União, compromissos esses de acabar com a terceirização no âmbito da saúde pública, no âmbito dos hospitais universitários. Então, é importante que se diga isso. Existe um termo de ajustamento de conduta que está sendo descumprido, porque a EBSER é a perpetuação do modelo que já havia sido condenado pelas instâncias de controle. Então, muito bem, foi criada a EBSER. Em princípio, como disse a doutora Marília, não existe uma vedação à criação de empresas públicas para prestação de serviços públicos. Isso é verdade. No entanto, enfim, me perdoem aí, às vezes pelo modo incisivo, como eu digo, mas, no entanto, eu preciso dizer o seguinte, administradores têm um grande gosto pelo nome das coisas. E os juristas têm uma preferência pelo regime jurídico e pelos princípios que regem essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é pela adoção de um determinado nome que se pode mudar a natureza jurídica das coisas. O que já entende a jurisprudência há muito tempo? Que empresas públicas podem prestar serviços públicos. Não há problema nenhum nisso, é verdade. Mas empresas públicas que prestam serviços públicos, elas se submetem ao regime jurídico de direito público. Então, é como se elas não fossem empresas. Elas submetem ao mesmo regime jurídico, aos mesmos princípios de uma autarquia. A autarquia, por exemplo, que é a Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM. Então, os administradores, tentando subverter a natureza das coisas, gostam de criar determinadas entidades com determinados nomes e a partir disso, passam, então, a propagandear que, pela adoção de uma determinada forma legal, pela adoção de um determinado nome, vai se poder seguir determinado regime jurídico, o que não é verdade. Então, se a empresa brasileira de serviços hospitalares vai prestar um serviço público, porque a saúde pública é um serviço público, ela não tem como se desvencilhar dos limites que amarram todos aqueles que prestam serviço público. Quais limites são esses? Licitação, concurso público, entre outros limites que estão postos aí na nossa Constituição para nos proteger, para proteger aqueles que são os destinatários daquela prestação de serviço público. Então, tudo o que eu vou dizer aqui sobre os pontos que, de certa forma, me trazem alguma inquietação na lei que criou a EBSER, deve ter como premissa isso, de que, em princípio, não há problema em uma empresa pública prestar serviço público, mas desde que essa empresa pública, ao invés de explorar a atividade econômica, a saúde não é atividade econômica pela nossa Constituição. Desde que essa empresa pública resolva prestar serviço público e seja criada para tanto, ela vai submeter um regime. Determinados pontos da lei que criou a EBSER contrariam esse regime de direito público. Isso vai ter que ser declarado em última instância pelo judiciário. Mas já existem indicações, por entendimentos anteriores do judiciário, que alguns pontos da lei são questionáveis e podem sim vir a agredir isso que eu estou dizendo, que é o regime de direito público, que envolve então regras sobre licitação, sobre concurso, a questão da autonomia universitária, entre outros aspectos. Então, passando aí para uma análise de alguns pontos da lei, a grande maioria deles já tratados pela doutora Marília, eu começo então pela análise do regime de pessoal que foi previsto na lei para a empresa brasileira de serviços hospitalares. Alguns pontos aí trazem inquietação e, enfim, podem depois enfrentar no judiciário o questionamento. O primeiro deles é a utilização de contratação temporária na implantação da EBSER. Bem, a contratação temporária é uma das exceções que a nossa Constituição prevê à regra do serviço público. Não é?
a Constituição prevê que, em regra, o acesso aos cargos públicos e empregos públicos vai se dar por concurso público, mas, eventualmente, em casos de extrema urgência, transitória e segundo outros requisitos constitucionais, é autorizado que se façam, então, contratações temporárias, que vão ser submetidas a um processo seletivo simplificado. O grande problema é o que é esse processo seletivo simplificado. Quando eu falo de processo seletivo simplificado, em comparação com o concurso público, eu sempre me lembro de um professor meu que dizia algo bem perspicaz. Ele dizia que não entendia aonde estava escrito que o concurso público deve ser algo demorado ou que não deva ser algo simplificado. Na verdade, o processo seletivo simplificado é sempre uma forma, um eufemismo que é encontrado pelos nossos juristas e pelos nossos administradores quando querem fugir às amarras do concurso público. Na verdade, nada impediria que o concurso público fosse feito e que ele fosse feito de maneira simplificada e rápida, como se exige em situações transitórias, como se exige em situações de implantação de uma empresa pública ou de criação de uma autarquia. Mas, enfim, não é assim que normalmente acontece e a Constituição estabelece requisitos para que seja feito o processo seletivo simplificado. O problema que eu vislumbro aí é que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em princípio, e segundo eu entendo, ela não obedece a esses requisitos para que se possa prever a criação do processo seletivo simplificado para a formação dos seus quadros de pessoal. Por que ela não atende? Por quê? As necessidades que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares visa a atender não são transitórias. Não é? O Serviço Público de Saúde não é transitório. A urgência pela criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares também é uma urgência que foi falsificada. Então, o governo precarizou o serviço de saúde e, a partir da precarização do serviço de saúde, disse, opa, temos aí uma urgência, vamos criar uma empresa e vamos formar os quadros de pessoal dessa empresa a partir de um processo seletivo simplificado, então, excepcionando a regra do concurso público. A jurisprudência é bastante restritiva quanto à possibilidade de contratação temporária, e cada vez mais restritiva. Então, não seria surpresa que depois de alguns anos, depois de inúmeras contratações temporárias que, como bem disse a doutora Marília, tendem a se perpetuar no tempo, estranhamente, e não seria surpresa se depois dessa situação consolidada, o judiciário viesse a desfazer essa situação que foi criada inconstitucionalmente. Então, esse é um primeiro problema. Uma exceção que foi criada à regra do concurso público, com a previsão de processo seletivo simplificado. Processo seletivo simplificado que segundo entende, nos termos da lei, vai se dar pela análise de currículo. Não é? Esse é o processo seletivo simplificado, análise de currículo. Então, não vai surpreender se, passados alguns anos, o judiciário julgar inválido essas contratações e aí a gente passar por uma outra situação de urgência, uma outra situação de necessidade, enfim, um outro problema a ser resolvido. O segundo ponto que traz alguma perplexidade é a previsão do regime trabalhista para aqueles que integrarão a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E por que traz perplexidade esse ponto? Por um lado, é verdade, como disse a doutora Marília, as empresas públicas têm no seu quadro de pessoal funcionários públicos, não é, servidores aí em sentido amplo, que obedecem ao regime trabalhista, obedecem às regras da CLT e às demais leis que regem o direito do trabalho. O problema é que existem inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal que entenderam que serviços públicos não podem ser prestados por funcionários, né, por servidores submetidos ao regime trabalhista, porque esses servidores não teriam as mesmas garantias que são necessárias, não são garantias pessoais, são garantias que são atribuídas ao servidor público exatamente para que ele possa prestar o serviço público com a independência. O Supremo decidiu isso, por exemplo, em relação às agências reguladoras. As agências reguladoras aí que fazem parte do mesmo contexto político de reforma do Estado bresseriana, em relação a elas também foi tentado
em alguns casos, implantar um regime trabalhista. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse regime era inconstitucional porque disse: as agências reguladoras serão prestadoras de serviço público. E como prestadoras de serviço público, os seus servidores, pelo menos aqueles que atuam nas suas atividades fins, eles devem estar submetidos ao regime estatutário, ao regime dos servidores públicos, não ao regime trabalhista. Então, esse é um outro ponto que traz alguma perplexidade e pode ser, no futuro, objeto de impugnação na Justiça. Passando aí da questão do regime de pessoal, eu chego na questão da autonomia universitária. Em relação à autonomia universitária, nós temos aí, na minha visão, aspectos positivos e negativos. O primeiro aspecto positivo, como bem disse a doutora Marília, é que, ao menos formalmente, a autonomia universitária foi respeitada, porque cabe às universidades aderir ou não à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Como? Achei que fosse... então, a princípio, essa escolha, como deveria ser, de acordo com o princípio da autonomia universitária, cabe às universidades. E não se esperava que pudesse ser diferente. O problema que eu vislumbro aí, do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista político, como bem colocou o nosso colega, do ponto de vista político, não é impossível que existam pressões políticas, chantagens, enfim, em relação às universidades que não aderirem à EBSER. E esses mecanismos de pressão são conhecidos aí com uma restrição das verbas, né, e etc. Então, do ponto de vista político, eu não descarto essas ameaças, mas não me cabe fazer algum outro juízo, até porque, de qualquer forma, o que nós, como órgão de controle, vamos sempre exigir é que a saúde seja bem prestada. Isso não vai mudar de acordo com quem preste ou não o serviço público de saúde. Mas do ponto de vista jurídico, aí, o que eu vislumbro de problema em relação à autonomia universitária é o seguinte: a lei que criou a EBSER previu que podem as universidades aderir à EBSER ou não com base num contrato. E aí mais um exagero administrativista e economicista dessa lei. Por quê? Porque as atribuições das autarquias, as atribuições das entidades de direito público, como são as universidades federais, são previstas em lei. E essas atribuições não podem ser delegadas por um contrato. No entanto, esse é um modelo que vem sendo amplamente seguido desde a reforma do Estado, com os contratos de gestão, enfim, e não por acaso objeto de inúmeras contestações judiciais. Esse contrato, então, ele delegaria algo que a princípio seria indelegável, ele delegaria determinadas funções dos hospitais universitários e da universidade para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Isso, por si só, já é questionável. Mas o que ainda é mais questionável é o seguinte: não se pode perder de vista que os hospitais universitários são também unidades de saúde, mas são também instituições de ensino. Talvez, e seria até mais exato dizer que eles são apenas instituições de ensino, que prestam serviços de saúde. Eles são instituições de ensino. Se eles são instituições de ensino, a direção, a administração, o direcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão deve ficar por conta de quem? Das universidades. A universidade tem autonomia? Sim. Essa é uma prerrogativa que a Constituição prevê para as universidades. Porém, essa autonomia e essas prerrogativas que tem a universidade não foram dadas à universidade pela Constituição para utilização ao seu bel prazer. São poderes que foram dados à universidade para que ela possa adequadamente se desincumbir do seu dever, o dever de prestar um serviço público de educação de qualidade. Então,
Vejam bem, muito se diz sobre a autonomia universitária, mas é preciso entender que a autonomia, como eu disse, não é um poder. Não existem poderes livres, poderes puros no âmbito da administração pública. Todo poder é dado para que se possa desempenhar determinado fim. Todo poder está atrelado a um dever. O dever da universidade pública é prestar um serviço de ensino, de qualidade. Os hospitais universitários são fundamentais para que esse serviço público de ensino, de educação, seja prestado com qualidade. Então, me parece questionável que a universidade possa, em nome de outros objetivos financeiros e etc., abrir mão de um dever seu, utilizando-se então do poder da autonomia, abrir mão de um dever seu, que é o de direcionar a pesquisa, direcionar o ensino nos hospitais universitários. Esse é um outro ponto de questionamento. E aí, nesse ponto, me parece que a autonomia universitária pode estar sendo vilipendiada por essa lei. Resguardada, por um lado, pela possibilidade de adesão ou não das universidades, mas vilipendiada dessa outra forma. Por quê? Dá às universidades a oportunidade de abrir mão de algo que elas não poderiam abrir. E, no futuro, abre possibilidade para que uma empresa ligada à área da saúde e que talvez possa assumir, conforme o seu estatuto, outros objetivos, possa gerir atividades que são essencialmente de ensino e que não deveriam ser delegadas pela universidade. Esse é um outro ponto da lei que preocupa. Bem, existem outras questões jurídicas aí relevantes, como a cessão de bens, né? São problemas aí semelhantes aos que já são enfrentados hoje em relação às entidades do terceiro setor. Então, existem inúmeros questionamentos judiciais com relação à cessão de bens, servidores, às fundações de apoio. Não é? Isso não é novidade. A EBSER, como é uma continuidade desse modelo, creio eu, vai sofrer as mesmas impugnações. Com relação à licitação, a questão já foi muito bem explicada pela doutora Marília. Não me parece possível a dispensa de licitação, não é? Ainda que se entenda, e aí é uma interpretação também que não deixa de ser plausível, a lei de licitações, a 866, ela estabelece as hipóteses de dispensa. Só que ela é uma lei ordinária. Nada impede que uma outra lei, a própria lei que cria a EBSER, preveja outras hipóteses de dispensa. É verdade. O problema é que existe sempre o receio, não é, de que o dispositivo diga menos do que, na verdade, ele vai significar. Então, o que o dispositivo diz é que a empresa brasileira de serviços hospitalares vai ser contratada pela própria administração pública que a criou com dispensa de licitação. A princípio, desde que sejam observadas outras questões como o ressarcimento, etc., não há nenhum problema. O problema, e é um receio que eu tenho, é que a dispensa de licitação em relação à empresa brasileira de serviços hospitalares, na sua relação com o ente da administração pública que a criou, a União, passe a ser uma dispensa de licitação para a própria empresa brasileira de serviços hospitalares, contratando os seus serviços, comprando os seus bens, porque isso a lei não autoriza. A lei não autoriza, apesar de ser uma empresa, de que a empresa brasileira de serviços hospitalares possa amanhã comprar insumos, comprar remédios sem prévia licitação. Não é isso que está dito na lei. Mas sempre existe o receio de que isso, na realidade, possa se transmutar numa autorização para que a empresa brasileira de serviços hospitalares passe a dispensar a licitação. Se isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida, vão ocorrer contestações na justiça, assim como ocorre em relação às fundações de apoio. Então, esse é um outro ponto que traz perplexidade, mas que já havia sido bem explanado pela doutora Marília. Bem, basicamente é isso. Eu espero ter conseguido me fazer claro. O que incomoda sinteticamente são aí as questões em relação então, ao quadro de pessoal, adoção do regime seletista para a prestação de serviço público, previsão de processo seletivo simplificado e contratação temporária para suprir necessidades que não são temporárias,
não é? E para suprir uma urgência que foi artificialmente criada. A questão da licitação, a questão da cessão de bens também é relevante. E, por fim, a questão que eu ressaltei da autonomia universitária e da necessidade de que a comunidade universitária e toda a comunidade jurídica que vai cuidar da questão, o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário, o Tribunal de Contas da União, tenha claro que os hospitais universitários são instituições de ensino e, como tal, devem ser tratados e, portanto, não é possível que a universidade delegue funções de direção desse ensino, de pesquisa e extensão, a outros entes que não observem as diretrizes universitárias. Basicamente, do ponto de vista jurídico, são esses os pontos mais relevantes. Em relação ao Ministério Público Federal, eu quero deixar sempre a porta aberta para futuras discussões, dizer que, independentemente do nome que se possa dar, como eu disse no início da conversa, independente do nome que se possa dar àquele ente que vai ser o prestador de serviço público, do Serviço Público de Saúde, vai caber ao Ministério Público Federal a cobrança de um serviço público de saúde de qualidade. Uma das funções que a Constituição atribui ao Ministério Público Federal é exatamente essa, de zelar pela qualidade dos serviços públicos que são prestados. No âmbito da probidade administrativa, determinados desvios em relação à licitação, concurso público, também vão ser sempre fiscalizados pelo Ministério Público Federal, independentemente da adesão ou não à EBSER, da criação ou não de qualquer ente aí que possa passar pela mente dos nossos políticos. Então, independentemente dessa criação, existem parâmetros que a Constituição estabelece e que vão ser fiscalizados independentemente de quem preste o serviço. Então, além da qualidade e da questão da probidade, também nos resta aí, é importante dizer, porque não são raras as vezes que o Ministério Público, em relação às fundações de apoio, precisou de se valer desse instrumento, também nos resta a ação penal, porque inúmeros crimes contra as licitações públicas, contra a administração pública, são perpetrados por esses mecanismos de terceirização do serviço público e da administração pública. Então, não tenham dúvida que, tanto no âmbito da qualidade da prestação do serviço, quanto no âmbito da probidade administrativa, né, e do regular utilização das verbas públicas, quanto no âmbito penal, o Ministério Público Federal vai se fazer presente e espera contar com o apoio da comunidade universitária, que é quem, em primeira instância, cabe aí deliberar e cuidar dos interesses da universidade. Então, mantenha as portas abertas, mantenha à disposição para qualquer outra pergunta, para qualquer questionamento e para futuras discussões. E agradeço o convite, mais uma vez, na pessoa do professor Belisário. Obrigado. Passaremos, então, a palavra de imediato ao Dr. Jefferson Gesini, presidente do Conselho Regional de Medicina. Bom dia a todos. Inicialmente, saudar o professor Belisário Neto, em nome de quem eu saúdo os brilhantes conferencistas dessa mesa. Dizer que o Conselho Regional de Medicina está empenhado nesta luta e eu me sinto plenamente contemplado pelo que já foi falado aqui. Na realidade, eu sem ter nenhum conhecimento na área do direito, a gente já tinha levantado esses pontos que foram elucidados aqui. E, felizmente, os ilustres procuradores e promotores estão sentados aqui por conta de concurso público. Caso contrário, se fosse o Lewandowski ou outro, a posição possivelmente seria diferente. Mas parabéns porque vocês colocaram aqui. E parabenizar a universidade pelo esse novo palco aqui de discussão, esse ambiente maravilhoso. Uma crítica somente ao som. A mesa aqui tem dificuldade de entender os palestrantes, porque tem um retorno, a ponto até do nosso lúcido colega trocar o nome da doutora Marília. Essa é a dificuldade.
Inicialmente, o que parece... Agora aqui eu vou falar coisas que o promotor e o procurador não podem falar por conta do ofício do cargo. Não vou fazer juízo de valor, mas vou trazer aqui para... Eu fui reclamar, agora piorou para mim. Alô? Inicialmente, o que nós vamos trazer aqui para vocês, até para ilustrar, para pontuar o que já foi citado aqui. O Conselho Regional de Medicina tem convênios com a promotoria pública, tanto federal e estadual, na saúde, e nas diligências, nas fiscalizações, a gente tem levantado e até aberto procedimentos em função de desvios e não conformidades na atenção à saúde. E me parece que essa EBSERV, quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, eu já sou um moço, eu estou atuando na área da saúde há 30 anos. Eu participei de todas as etapas das mudanças de política de saúde e participei ativamente na Constituição que transformou o atendimento da saúde no Sistema Único de Saúde, que era um pleito da sociedade. A Constituição Federal, ela botou como o Sistema Único de Saúde uma única forma de prestação de serviço para a população brasileira. E, claro, por força de lobbies, abriu um pequeno espaço para atenção à medicina suplementar. E tal a cabeça dos nossos políticos, dos nossos governantes, que esse suplementar está ficando maior do que a política pública de saúde. Os convênios, as operadoras de saúde, hipertrofiaram-se a ponto de, hoje, atender quase 50 milhões de almas brasileiras. E é uma população privilegiada. É uma população privilegiada. E aí me vem agora essa EBSERV. Mais uma vez, a capacidade de denominação e de estratégia de fugir, dizer, não, isso aqui é o novo. Mas, pessoalmente, me parece uma grande agência de saúde, até para fugir do estigma que as agências nacionais têm. Com a ANAC, que pegou o DAC e transformou na agência nacional. E aí a gente tem observado os grandes desastres que ela tem apresentado, como foi aquele acidente em Congonhas, né, em que inauguraram um aeroporto sem condição nenhuma e autorizaram um avião que também, por conta do lucro, vinha com a sua capacidade máxima de passageiros, no momento que também, meteorologicamente, não podia acontecer, que era aquela tempestade. E aí você viu o aeroporto com a pista inadequada, né? O capital que precisa transportar os passageiros e a Agência Nacional de Saúde, cujos diretores também não foram eleitos, e autorizou aquele pouso. E morreram quase 200 vidas. Então muda, em vez de ser a Agência Nacional de Administração de Hospitais Universitários, vem com esse nome aqui pomposo, né, de EBSERV. E aqui parece também, pessoalmente, que o governo agora está competindo na medicina suplementar. Está criando, minha impressão, uma nova operadora de saúde, um novo convênio médico, usando agora o próprio do hospital universitário. Ora, me perdoe, não quero ser repetitivo, me sinto imensamente contemplado pelas vossas palavras. Não tem nenhum controle, não tem condições de fazer esse recurso humano. A contratação vai ser contratação ao bel prazer e ao humor dos governantes. Não controla, não tem condição de controlar. As operadoras de saúde, ela usa o público como se fosse dela. Ela pega o filé, me permitam a simplicidade do linguajar, do atendimento, né, aquilo que gera lucro,
ela atende. O que não gera lucro, ela empurra para o serviço público. É comum ver os pacientes portadores de Bradesco, Unimed, etc., serem atendidos nas UBSs. Seriam operados no pronto-socorro 28 de agosto, no pronto-socorro João Lúcio, até porque lá é mais confiável. Entretanto, o que era para ser feito? O serviço público apresentar essa conta para quem? Para as operadoras. Eu não vi até hoje nenhuma dessa conta. Os serviços mais complexos, por exemplo, de radioterapia, quimioterapia, sabe, os pacientes oncológicos, isso é muito caro, muito complicado. Serem feitos pelas unidades públicas de saúde. Porque lá é onde está a estrutura mais sofisticada do atendimento. As operadoras de saúde não fazem isso, porque é muito caro, vai dar prejuízo. Recentemente, nós vimos a Amil, que é a gigante do atendimento à saúde no Brasil, foi vendida por uma empresa americana por 9 bilhões de reais. 9 bilhões. Eu não vejo nenhuma dessas operadoras oferecer dinheiro para comprar hospital universitários, outros hospitais da rede pública para prestar um serviço. Estou exagerando, até para a gente se indignar mesmo, para exercitar a nossa capacidade de indignação. Dizem que vai atuar como complemento, agilizando o atendimento dos hospitais universitários. Me parece mais uma grande iniciativa para desmontar agora a área do ensino médico público. Porque a finalidade principal, eu frequentei, fui formado em hospitais universitários. Aqui o Getúlio Vargas, que me deu um cabedal de conhecimento enorme. E hoje está melhor do que antes, né? Já estou formado há 30 anos. Me deu condição e conhecimento suficiente para prestar concurso e me formar numa outra instituição de excelência da USP, Instituto do Coração. Foi lá que eu tive realmente a condição e a crítica que hoje eu estou trazendo para os senhores, de ver o que é um aparelho formador de excelência de uma mão de obra para botar para os senhores, para o atendimento ao serviço público, com condição de prestar um serviço de qualidade. Lá também estão sendo desmontados. E aí, começou como? Começou com a formação de fundações. A Fundação Dr. Zerbini emprestou o seu nome honrado, porque fez do serviço público e do hospital universitário, que era de pesquisa também, um centro de ponta. O primeiro transplante cardíaco na América Latina foi feito no hospital universitário. E aí ele empresta o nome para fazer a Fundação Dr. Zerbini, para facilitar contratações, facilitar licitações, etc, etc. Está envolvido hoje em escândalos. Escândalos. Então, o Conselho Regional de Medicina tem essa preocupação de ver e dizer que o hospital universitário não é para funcionar como plano nem operadora de saúde. Não é feito para gerar lucro, porque não vai ter lucro. A nossa preocupação com isso aqui é que mais nós vamos ter, e me parece que o movimento paredista de grande sucesso que nós tivemos agora na universidade, já levantava e denunciava isso. Denunciava. E eles se fizeram de moucos, né? Porque já estava pronto e fazem que a gente engula isso goela abaixo. Mas eu acho que nós temos que resistir, nós temos que lutar para que isso não aconteça. Tem que ser um centro de formação. Mas a universidade, outro argumento dele, não está formando médicos suficientes para atender a nossa população.
nós temos muito médico no Brasil. O que está faltando é dar condições de distribuição desses médicos em qualquer centro, mesmo naquelas localidades de difícil colocação, como é o interior do estado do Amazonas. O Conselho Regional de Medicina fez e apresentou um plano de residência médica no interior para fixar esses profissionais lá. Paralelamente, nós quase estamos sendo, vou dizer quase, porque eu não sei se também já conseguimos lograr algum êxito, atropelar com outro plano, uma outra lei que está no Senado Federal, que traz médicos do exterior, principalmente os formados em Cuba, pela Escola Latino-América de Ciências Médicas. Estão formando médicos lá em 4 anos. 4 anos. Ao cabo dos 4 anos, não pode trabalhar lá, não pode ficar lá. Ué, mas se é de qualidade, por que não pode atender os cubanos também? Não, só pode atender os brasileiros. E aí ninguém sabe. Existe hoje 450 estudantes lá. Não se sabe qual foi o critério de seleção. O senhor viu algum edital no jornal abrindo vestibular para fazer medicina em Cuba? Ninguém viu. Vocês já viram algum processo seletivo para estudar lá? Não. Mas são 450 estudantes, sabe, escolhidos pela nata, governante, entendendo? Nós já fizemos diligência lá. Trata-se de estudantes de aproveitamento mínimo nas escolas brasileiras. E recebem bolsa, $1.000. $1.000. Entendendo? Depois vem trabalhar aqui. Agora querem vir trabalhar já tendo registro automático no Conselho Regional de Medicina. Como é que pode? Nós temos um processo de avaliação desses estudantes estrangeiros, que é o Revalida. O ano retrasado se inscreveram 767 médicos estrangeiros, da Europa, Latinoamérica, vários. Passaram apenas 5. 5. E aí, diminuímos, aliás, a nota de corte de 7 para 5. Aumentou para 9. 9. Ou seja, uma grade curricular diferente, complexa, que não atende à formação brasileira. O problema até com a língua. Com a língua. Tem que falar português. Médicos brasileiros com dificuldade de se expressar o nosso português tem um atendimento precário, alguns, né? Imagina quem não fala, quem não domina. Nós, esse ano, tivemos vários julgamentos no Conselho Regional de Medicina e a maciça maioria de estrangeiros foi que sentou no banco dos réus. Uns até foram inocentados. Ao cabo do julgamento, o conselheiro levantou-se e perguntou para o réu: o senhor está há quanto tempo no Brasil? Há 15 anos. O senhor não aprendeu a falar português? Como é que o senhor está atendendo o cidadão lá no interior do estado? Então, essa questão da formação, ela é complexa, ela é muito séria. E nós estamos aqui até fazendo coro com os senhores pela situação proativa de não termos problemas no futuro de escândalos de desvio de verba, sabe, de contratação de pessoal sem a menor condição de trabalhar no aparelho formador, tá certo? E que não tenha condição de prestação de serviço na área de saúde. O eminente procurador estadual, dias desse, disse que os maiores escândalos, os maiores desvios da verba pública no Brasil, encontra-se, vocês sabem onde? Justamente na saúde. Na saúde. E a gente vê aqui no nosso estado do Amazonas, a saúde terceirizada, quase que privatizada. E o doutor Mário foi testemunha desses, que o secretário de saúde do estado do Amazonas batia no peito, dizendo que para o estado a melhor coisa é a privatização e a terceirização. Claro, tirou toda a obrigação dele, constitucional, que a atenção à saúde é a obrigação do Estado. Ele não quer gerir porque não quer ter problema, não é competente para fazer um programa
de atenção à saúde. E quando aparecem esses mutirões, opa, o governo está trabalhando, olha, mutirão da catarata, mutirão da próstata, mutirão da mama. Isso é um diploma de falência da atenção à saúde. Recebemos, doutor Mário, semana passada, 4 denúncias de que o mutirão da catarata do ano passado cegou quase todos que foram operados. Quase todos estão cegos, porque não se sabe em que condições isso ocorreu, não se sabe em que condição foram os profissionais escolhidos para esse mutirão. Porque geralmente acontece isso, né? Só da minha panela é que vai, só da minha panela é que ganha. São 8 milhões hoje para esse novo mutirão, só para o programa da catarata. 8 milhões. Então, doutor Felipe, eu acho que o senhor vai ter muito trabalho para levantar esses pontos. E agora eu estou tranquilo com os 2 novos procuradores, promotor, que vêm aqui levantar os pontos que é para a gente. Doutor Mário disse agora muito bem. Trata-se de uma chantagem, dizer que quem não aderir, pode não aderir. Mas quem não aderir vai ter problema de recurso humano, vai ter problema de financiamento, vai ter problema de atendimento. Isso não é chantagem não, doutor Mário. Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça já, claro. E nós temos que estar atentos para isso. Temos que estar atentos. Eu vou dizer, finalizar, dizendo mais uma vez que nós estamos muito preocupados com isso. Esse é um país muito rico, né? Porque vem sendo dilapidado, vem sendo desmontado, e a nossa capacidade de resistência é enorme. Eu vejo aqui um plenário com poucas pessoas, mas de muita qualidade. Eu acho que isso é importante. Formadores de opiniões, né? A gente vê que as ONGs do Brasil distribuíram nos últimos 5 anos 50 bilhões de reais para os apaniguados do poder. E não cobraram resultado, não cobraram prestação de contas, não cobraram absolutamente nada. Felizmente, eu tinha uma preocupação quando começou o julgamento do mensalão, todos os ministros são indicados, né? Todos os ministros são indicados, doutor Felipe, me corrija, são indicados. Não tem mérito ali. O mérito foi da indicação do presidente da República. Felizmente, a grande maioria desobedeceu a indicação, né? Só 2 que permaneceram fiéis à indicação. Mas a gente já sabia disso, né? Mas eu acho que a nossa esperança não está morrendo. Eu tenho a impressão que a gente tem que contar realmente com essa desobediência, né? Para botar o Brasil nos eixos. Dizer que o Conselho Regional de Medicina, para finalizar, professor Belisário, está unido com os senhores, está unido com a universidade, está unido com o hospital universitário, doutor Disseu, na defesa do bem comum, na defesa do interesse da população. Eu abro agora e agradeço a bondade deste convite e deixo aberto para possíveis interrogações, se houverem. Obrigado. Ser diferente é bom, desigualdade é ruim. Se as pessoas diferentes se unirem, a gente consegue reduzir as desigualdades e fazer a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes na nossa cidade. Plataforma dos Centros Urbanos. Participe! Entre no site do Unicef e saiba como colaborar. Plataforma dos Centros Urbanos. Unidos pelas crianças e pelos adolescentes. Ouvi teu conselho, botei TV por assinatura, banda larga e telefone lá em casa. Então você também assinou Netcombo? É tipo Netcombo, mas menos. Mas é tudo junto no mesmo cabo. É tipo não, é tipo um cabo pra cada coisa. Ah, mas se você tá feliz é o que importa. É, eu tô tipo feliz. Tipo feliz? Como assim? Tô triste pra caramba. Não. O café dela, mano. Para os nets, é agora.